nossos filhos, né? Os filhos dos nossos irmãos, né? Tem um espaço na igreja. A igreja é Cristo Jesus. É a igreja para todas as pessoas, para todas as idades, né? Quando os discípulos tentaram impedir as crianças que estavam vindo até ele disse: olha, deixai os pequeninos que vêm a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. A igreja que tem criança, a igreja que vê os filhos dos filhos, né, nela, é porque é uma igreja que tem futuro, né? Tem futuro. Que Deus nos abençoe. Também não esqueça de orar pelos nossos adolescentes que estão no retiro lá em Bauru. Eles estão em 20 adolescentes lá e a 21 com a Alziana, né, que está lá como coordenadora deles. Para a nossa meditação, como nós falamos, nós estamos aqui conversando no tema de retiro, né? Então hoje, ídolos do coração. É o texto que nós lemos hoje pela manhã também, nós vamos repetir agora, né? Que é um texto que nós estamos utilizando para esses dias. Está lá em Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 8. Ezequiel 14, do verso 1 ao verso de número 8. Abra sua Bíblia, lá no profeta Ezequiel. Capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 8. Ezequiel profetiza um tempo difícil, em que o povo se encontra longe do Senhor, e o Senhor manda que ele profetize. Ele fale como Deus está vendo o coração do seu povo, como Deus está olhando para o seu povo, Deus está, né, acompanhando a vida do seu povo. E essa palavra também é atual para nós, porque Deus continua com todo zelo, com todo carinho, com todo amor, olhando para você, né? Querendo que você atinja aquele alvo, aquele objetivo que Ele preparou para você. Você vive uma vida de santidade, você se prepare para a volta de Jesus, você tem a certeza, convicção de que seu nome está escrito lá no livro da vida, e Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar essa igreja que foi remida pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Ezequiel 14, do 1 ao 8, está registrado assim na palavra do Senhor. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar o seu ídolo dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal de provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis
que eu sou o Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós temos ouvido a Tua palavra e queremos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vivemos dias, amados irmãos, em que observamos uma falta de fidelidade muito grande por parte daqueles que se dizem cristãos a Cristo Jesus. Porque qualquer coisa que acontece na vida, qualquer coisa que acontece na igreja, ou qualquer outro vento de doutrina que surja aí, as pessoas estão saindo e correndo atrás. Se vêem os problemas, vão correr para resolver os problemas, porque não querem passar por lutas e por dificuldades. Vamos procurar onde tem um profeta, onde tem um milagreiro, onde tem alguém que está fazendo alguma coisa que possa resolver os nossos problemas. Minha mãe tinha uma vizinha que morava de frente dela, era uma benzedeira, né? E olha o que aparecia de gente lá, né? E as pessoas iam lá porque, eu vim aqui hoje, dona Marta, a senhora me ajudar a tocar meu barco para frente, né? Vim aqui para a senhora me ajudar a tocar o meu barco para frente, né? E as pessoas querem resolver os seus problemas, né? E vão buscar em os lugares mais variados, né? E assim como existem essas pessoas, né? Existem também no meio evangélico aqueles que se prontificam também e vendem também essa mesma promessa de resolver os problemas das pessoas aqui sobre a face da terra. Também de dizer que a vida cristã é uma vida maravilhosa, né? E que se você aceitou Jesus, agora você vai caminhar tranquilamente, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque afinal de contas, né? Você tem a presença de Cristo Jesus na sua vida, né? Através da pessoa do Espírito Santo de Deus, né? Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Ele disse: olha, tudo quanto pedides em meu nome, crendo, recebereis, né? Então agora você se torna super crente, né? Nada pode te afetar, nada pode te abalar. E isso é o que tem sido vendido muitas vezes nos nossos dias, né? E essas pessoas estão procurando se enganar. Elas querem se enganar. Elas parecem que gostam de ser enganadas. Porque o diabo ele é astuto. Ele faz uso de meias palavras. E fazendo uso de meias palavras, ele acaba alcançando a muitos, né? Que não querem um compromisso, né, com o Deus da bênção. Eles só querem a bênção, né? É igual aquele, nós falamos sempre que é aquele cachorro magro, né? Cachorro magro, ele chega lá na tua casa e fala: oh, que dó, tá magrinho, né? Aí você dá comida para ele, ele come e vaza, vai embora, né? Assim também, nós vemos muitos que estão só procurando a bênção, né? Estão só querendo receber a bênção, só querendo receber a graça e depois, né, vazam. E por isso nós estamos falando sobre ídolos do coração. Porque isso que está no coração dessa pessoa é um ídolo. O que é esse ídolo dessa pessoa? É o desejo de resolver o seu problema. Ela só vê isso. Ela não vê Deus. Ela não enxerga o Senhor nosso Deus. Ela só enxerga o seu problema, só enxerga a sua dificuldade. E corre atrás de resolver sua dificuldade. Idolatria, né? Do grego, né? Eidolon, né? Ilatria, que significa imagem, adoração. Adorar algo em forma de imagem ou não. Aquilo que pode estar aí no coração da pessoa, né? Isso representa, amados irmãos, o sistema religioso, né? A fé. Porque nós procuramos e vamos buscar Deus, né? Procuramos a presença de Deus, né? A religião, né? Religare, que é o fato do homem buscar a Deus, né? O homem busca a Deus. Voltaire diz, né, que se Deus não existisse, o homem inventaria, né? Porque
dentro de nós, né, que Deus colocou na sua criação, e a parte dele é exatamente aquilo para o qual nós existimos, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Então nós temos por natureza esse desejo de louvar ao Senhor, de buscar a Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida, né? E nessa busca, muitas vezes nos enchemos das nossas próprias necessidades, colocamos ídolos no nosso coração, ao invés de buscar ao Senhor Deus, que é exatamente a nossa necessidade. Os cânticos que nós entoamos ao Senhor, alguns falam exatamente disso, né? E quando nós cantamos ainda a oração do Pai Nosso, muito mais, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pode vir, Senhor, porque eu estou feliz. Eu sou uma pessoa feliz sobre a face da terra. Por um motivo tão somente, né? Porque eu conheci o seu evangelho, né? Porque eu conheço ao Senhor, o meu Deus, o Todo-Poderoso, né? Então nós precisamos estar atentos para que não sejamos tomados, né, por estar adorando os ídolos do nosso coração, querendo sempre não a vontade de Deus, mas a nossa vontade, querendo sempre aquilo que eu acho que é bom para mim, né, ou aquilo que eu acho que é bom para minha família, né, ou para aqueles que estão comigo, né? Nós precisamos entender que precisa prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. O que passar disso? Idolatria. Mas pastor, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque eu preciso buscar sempre a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Permitir que meu coração esteja voltado tão somente para Deus. Simples, né? Quando você vem à igreja, né, para servir ao Senhor na igreja, você vem realmente com esse desejo de que o Senhor seja exaltado e glorificado na sua vida, ou você vem porque você está precisando de alguma coisa e você precisa de ter essa resposta? Porque quando você vem para servir ao Senhor, imediatamente o Senhor responde aquilo que é a tua expectativa. Agora, quando você vê o lado contrário, você fica procurando encontrar a resposta e não tem a resposta. Porque a resposta não está onde você procura e como você quer ver. Mas a resposta vem do Senhor, da maneira como Ele quer falar com você, como Ele quer orientar a sua vida. Culto, né? Quando nós entregamos nossos dízimos e também as nossas ofertas, né? O que nos leva a contribuir na vida da igreja, né? O que nos leva a contribuir? O que nos leva a ser fiel ao Senhor nosso Deus? Não é para fazer troca, porque Deus não precisa de dinheiro. Não é também para cumprir a lei, porque se for para cumprir a lei, não vai agradar o Senhor. Mas nós fazemos isso porque Deus tem sido tão bom para nós, que nós temos que ofertar a Ele, que nós temos que entregar a Ele os nossos dízimos e as ofertas, porque Deus é muito bom, e o nosso coração se encontra agradecido de tal maneira que não tem como. Esse sentimento, amados irmãos, é fácil de compreender no nosso dia a dia. Quando alguém faz um favor, alguém faz algo bom para você, e você se sente agradecido, você imediatamente pensa assim, olha, eu preciso dar um presente para essa pessoa. Eu preciso dar algo para essa pessoa. Porque, olha, ela foi muito boa para comigo, né? E você vai e compra. E você vai e faz alguma coisa lá na sua casa e leva lá para a pessoa e diz, olha, eu vim aqui porque eu estou muito feliz, porque você, olha, tem sido uma bênção na minha vida e eu estou muito grata por você estar na minha vida, por você fazer parte da minha vida. Assim também, amados irmãos, é a nossa entrega ao Senhor por reconhecimento e gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não é interesse, não é interesse, não é troca, é simplesmente
a graça de Deus que nos alcançou. E em reconhecimento dessa graça, nós queremos servir ao Senhor e fazer o melhor para o Senhor, né? Eu preciso fazer o melhor para Deus, porque Deus tem feito na minha vida, Deus tem me concedido tantas bênçãos que eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer para Deus. Preciso investir mais tempo para Deus. Preciso dar mais tempo de mim para Deus, porque Ele me deu 24 horas por dia. Ele me deu, pelo menos, acho que todos têm condições de dormir 8 horas por noite. Me deu um trabalho. Eu preciso me dedicar mais a Deus. O tempo que eu estou dando a Deus, né, não é suficiente. Gratidão. Né? Tirar os ídolos, né, interesses próprios nossos. Deixar o interesse de Deus cuidar da nossa vida, né? E nós precisamos fazer isso, amados irmãos, porque Deus condena a idolatria aqui na sua palavra. Olha lá o versículo 7, versículo 8, é muito sério isso aqui para nós. Porque qualquer homem da casa de Israel ou estrangeiro, então não era só para os de Israel, não. É para aqueles que eram estrangeiros também. Eles também tinham o compromisso e a responsabilidade de estar diante do Senhor nosso Deus e de honrar realmente ao Senhor com o seu culto, com a sua adoração, que moram em Israel, que se alienar de mim, que se separar de mim. Qualquer pessoa que se separar de mim, separar do Senhor nosso Deus, Ele está dizendo, olha, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para consultar por meio dele, e a esse, eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbios, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor não suporta a idolatria. O Senhor não aceita a idolatria. E não somente, amados, a idolatria de imagens, mas a idolatria que está presente no nosso coração. Abra lá em Êxodo 20, o verso 4 e 5, né? Só para nos recordarmos, porque esse texto que nós precisamos ter sempre guardado assim no nosso coração, né? Já é conhecido, mas olha só o que ele diz. Êxodo 20, verso 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor seu Deus, eu Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O Senhor não suporta a idolatria. Ele condena a idolatria. Ele diz, não faça imagem. Faça para você imagem de escultura. Nem semelhança alguma. Você não tenha nada que seja algo que você esteja ali adorando, que você esteja ali venerando, que você esteja ali cultuando, que esteja ocupando o lugar de Deus na sua vida. Esteja ocupando o lugar de Deus. E não adorarás, nem lhe darás culto. Não adore, não preste culto, não reverencie. Prestar culto não é só isso que nós fazemos aqui não, viu, irmãos? Reverenciar é prestar culto, né? Reverenciar é prestar culto. E ele está dizendo que você não pode fazer, né? E nem, não pode fazer e nem adorar. E lá no Salmo 115, o salmista diz, né? Que aqueles que fazem e aqueles que adoram se tornam como eles. Diante de Deus, não são nada. Diante de Deus, não existem. Então, quando o Senhor fala a respeito da questão da idolatria, Ele é muito sério, fala com muita seriedade a respeito dessa questão da idolatria. E nós precisamos dar atenção para isso, amados irmãos. Não somente nas imagens, mas também para os interesses do nosso coração. Como surgem os ídolos?
Como surgem os ídolos? Como é que apareceu esse ídolo lá dentro da sua casa? Como é que surgiu esse ídolo lá dentro da sua casa que está sendo adorado agora? Pode ser um ídolo, né? Que anda. Não é um ídolo que está lá paradinho, não, mas é um ídolo que anda. E que você passou a adorá-lo e a reconhecê-lo mais do que Deus. Mas está ocupando o lugar de Deus hoje na sua vida. E o nosso Deus, Deus é Espírito. Nosso Deus é Espírito. Lá em João 4, 23 e 24, Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mas, se ela estiver lá na biblioteca municipal, ela é um livro de pesquisa. Um livro de pesquisa para as pessoas que querem saber a respeito do Deus de Israel, do povo de Israel. Eles vão usar esse livro, material de pesquisa. Mas para nós, é um livro santo. Para nós, é a palavra de Deus. É o livro com o qual nós conversamos. Mas ele, por ele mesmo, não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum, ele por ele mesmo. Aconteceu uma certa vez numa igreja, que chegou um senhor embriagado, e as duas irmãzinhas saíram lá, que trabalhavam ali, faziam essa parte de diaconia da igreja. Tiraram a pessoa do culto, porque estava dando trabalho, e terminou o culto, foram ver o que estava acontecendo, ela estava lá, conversando com a pessoa, e pegava a Bíblia e batia com a Bíblia na pessoa. Pá! Pá! Sai! A Bíblia em si, ela é um livro, mas ela se torna a palavra de Deus a partir do momento que nós oramos, a partir do nós confiamos, a partir do momento em que nós cremos no Senhor, o nosso Deus. Porque o nosso Deus é Espírito. E importa se os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Não é na palavra de Deus que você adora a Deus. Porque a Bíblia também não pode se tornar um ídolo na sua vida. Eu leio a Bíblia todo dia. Aí. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Eu já li a Bíblia 5 vezes. Você quer saber quantas vezes o diabo já leu? Também. Então não pode se tornar também amuleto para nós. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. E Ele é Espírito, importa que adoremos em Espírito e em verdade. Olha, e como surgem os ídolos? No século IV, a igreja católica estava se desfazendo. Estava todo mundo abandonando a fé. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a criar essas imagens. E essas imagens não foram criadas para adoração, não. Foram criadas para atrair o povo de volta para a fé. Outros tempos foram criadas também as relíquias, não com o objetivo de adorar, mas foram criados essas coisas dentro da igreja. Só que as pessoas confundiram. Criaram as imagens, eles começaram a adorar a imagem ao invés do Deus Todo-Poderoso. Olha como funciona o coração do homem. Eles viram as imagens, olha as imagens, que bonitas, e começaram a adorar essas imagens. Nós temos um exemplo disso, até o Guilherme citou hoje de manhã também, a serpente que Moisés levantou lá no deserto, e aqueles que olhavam para a serpente, tinham sido picados, eram curados. Mas aquela serpente foi levantada no deserto, simbolizando tão somente a pessoa de Cristo Jesus. Depois o profeta Ezequias teve que quebrar a serpente,
Porque a serpente que foi criada lá no deserto, simbolizando a pessoa de Cristo Jesus, agora tinha se tornado um ídolo dentro do povo de Israel. Espera um pouquinho, mas aquela serpente foi criada? Deus que mandou criar aquela serpente. Sim, simbolizando a Cristo. Mas ela se tornou um ídolo dentro do povo de Israel. A fé cristã, amados irmãos, não pode existir ídolo. O único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração é o Senhor, o nosso Deus. E todos aqueles que se deixam levar por ídolos acabam se afastando do Senhor. E trazem consequências sérias para a própria vida, para a vida da família. No Antigo Testamento, todos os reis que deixaram, né, a fé no Senhor Deus Todo-Poderoso e se alinharam com outros povos e possuíram outros ídolos, acabaram perecendo. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul, todos eles. Por causa de deixarem de seguir ao Senhor e seguirem a outros deuses. Hoje temos isso? Sim. Temos muitos hoje, tem surgido muitos ídolos hoje. Né? Às vezes são pastores, até pastores são ídolos aí, né? Igrejas são idolatradas. Nomes de igrejas, né? Porque essa igreja, né? Porque esse pastor, né? Porque essa pessoa. Aí sim, lá tem. Não. Não é a pessoa. Não é a placa. Só tem um que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. É o Senhor, nosso Deus, né? E para concluir, amados irmãos, a recomendação, né? A recomendação, lá em 1 João 5,21. 1 João 5,21. Lá no finalzinho da Bíblia, né? Todos. 1 João 5,21. Vamos ler juntos? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais uma vez. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João, né, com essa palavra assim carinhosa, nos chama de filhinhos e diz, olha, cuidado com os ídolos. Guardai-vos de todos os ídolos. O diabo, ele é muito astuto. Todos nós sabemos disso, né? E ele é aquele que trata as coisas com meias palavras. Com meias palavras. E como diz Calvino, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aí o diabo chega, coloca alguma coisa, dá uma meia verdade e você já acredita e já segue naquele rumo, né? E é uma meia verdade. Né? O que é uma meia verdade? É aquilo que parece, mas não é. Né? É aquilo que parece, mas não é. É como aquela pessoa que fica em cima do muro. Né? Ela não decide se ela vai para lá ou se ela vai para cá. O diabo fez isso, né? Com Eva, lá no jardim, e foi lá. Com meias palavras ele enganou. Aí ele foi também com Jesus, com as suas meias palavras, com Jesus também. Olha, Jesus, se o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode transformar essas pedras em pães. Olha, a oportunidade que ele estava dando para Jesus, mostrar que ele era o Filho de Deus, transformando, né, pedras em pães, Jesus. E o Senhor vai se alimentar e vai acabar essa fome. Oh, Jesus, se o Senhor se prostrar e me adorar, eu vou dar todos esses reinos para o Senhor. E as palavras? É o que se você não tem? Oh, Jesus,
Está escrito. Ah, esse está escrito aí. O diabo cita até a Bíblia, né? O diabo é bom, ele cita até a Bíblia, né? Ó Jesus, está escrito, né? E lá diz que, né, se o Senhor pular daqui, seus anjos vão segurar o Senhor lá embaixo. Isso. Meias palavras. Muitas vezes nós ouvimos essas meias palavras e acreditamos. Vem! Ó, você está precisando desse milagre? É hoje o seu dia. Você está precisando disso? É agora. Vai lá, busca ali, busca naquele outro lugar. Quando o ídolo está no coração, nós vivemos como aquelas Maria que vai com as outras, né? Não temos convicção daquilo que nós queremos, do que nós devemos fazer. Ficamos dando ouvidos a tantas coisas que acontecem ao nosso redor, querendo a resposta para os nossos problemas, né? Tem uns que fazem como aquele rapaz que atravessaram uma ponte que estava apodrecendo, né? E ele falou assim, tem que passar essa ponte aqui agora. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está sempre comigo, então vou cruzar isso aqui sem nenhum problema, né? Mas aí, uma vozinha bateu no ouvido dele e disse assim, mas o diabo, ele pode querer me derrubar quando eu for atravessar essa ponte, né? Então tem que ver aqui um esquema, como é que eu vou fazer? Ah, já sei. Ele foi atravessar a ponte, ele colocou um pé e falou, Deus é bom. Aí colocou o outro e falou, mas o diabo não é ruim. Deus é bom, mas o diabo não é ruim. Tem muitos que vivem dessa forma. Tem até medo do diabo. Mas e a nossa fé? É tão somente no Senhor. Eu estou lá preocupado com o inimigo? Ele que se vire. Eu estou com o Senhor. A Bíblia, amados irmãos, nos diz lá em Mateus 5,37. Mateus 5,37. E nós precisamos ter essa prática da palavra na nossa vida. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é do maligno. Não pode ter dúvidas, não. Servimos ao Senhor. Estamos com o Senhor. E essa palavra, amados irmãos, é na nossa fé e também no nosso dia a dia. Quantos cristãos que falam assim para você, ó, amanhã eu vou passar lá, viu? Ó, tá certo? Ó, vou pagar essa conta amanhã, né, e tal. Ó, vou acertar isso, fazer isso, aquilo, aquele outro, né? Mas não honra a sua palavra. Nós fizemos uma ata esses tempos aqui. Eu digo nós porque, junto com o conselho, né? Eu redigi essa ata e foi de um terreno que essa igreja vendeu há 30 anos atrás. Mas a igreja vendeu um terreno, não deu recibo, não passou a escritura, lógico, né? E simplesmente ficou esse tempo todo terreno ali. Aí a pessoa veio que queria passar a escritura. Nós fomos consultar e conversar com os irmãos, né? E fizemos uma ata, reconhecendo que na época o conselho realmente registrou lá na sua ata, convocou a assembleia, decidiu vender o terreno, vendeu o terreno, mas na ata não constava o nome da pessoa. Mas conversando com os irmãos, não foi essa pessoa mesmo que comprou.
terreno nessa época. Então o terreno pertence a ela. E o conselho me autorizou a assinar a escritura, transferindo esse terreno que foi vendido 30 anos atrás para a pessoa que hoje é dona. Aí no registro da ata eu coloquei, né? E na época, quando foi feito esse negócio, foi feito no fio do bigode. Feito no fio do bigode. Pessoa que vendeu, sabia que estava... Pessoa que a igreja vendeu para uma pessoa que era idônea. E a pessoa também falou assim, é a igreja mesmo, né? Então eu não preciso ficar preocupado. Nunca vou perder esse terreno. Não? Poderia ter perdido. Mas seja a sua palavra sim, sim, não, não. Precisamos ser cristãos de palavra, né? Prometer e cumprir, né? Não roer a corda na hora H, né? Só porque a coisa vai ficar bem para você, você desfaz o negócio, né? Não. Assumiu? Permanece nisso. Seja firme, seja fiel ao Senhor. Deixa os ídolos do coração tirar você. Ser uma pessoa fiel, serva do Senhor, que cumpre os seus compromissos, que faz a vontade do Senhor nosso Deus. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Porque nós só temos duas pessoas para prestar culto. Ou nós prestamos culto para Deus, ou prestamos para o inimigo. Todas as vezes que você deixar de prestar para Deus com sinceridade do coração, você está prestando para o inimigo. Todas as vezes que você buscar o seu interesse e buscar o seu ídolo, Deus está dizendo, você não está prestando culto para mim. Por melhor boa intenção que você tenha. Cuide do seu coração, para ele estar sempre disposto a servir ao Senhor, não a você mesmo. Cuide do seu coração, para ele desejar ardentemente as coisas do Senhor e não este mundo. Porque os ídolos estão aí. Né? Para concluirmos aqui, citando alguns, né? O dinheiro. O que a Bíblia diz? É pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. Mas se as suas riquezas prosperarem, não ponhais nela vosso coração. Problema você ter. Mas não deixe o seu coração, os seus bens, na sua riqueza, né? Às vezes a idolatria está por causa da casa, né? Ai, meu Deus do céu, se eu perder essa casa, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ai, se eu perder esse carro, eu não sei o que vai ser da minha vida. Isso é idolatria. Medo de perder alguma coisa. Parece que você está grudado naquilo. Jó perdeu tudo. Continuou fiel ao Senhor. Muitos servos de Deus que nós conhecemos perderam tudo na vida. Ai, se eu ficar desempregado, o que vai ser da minha vida? Glória a Deus. Família. Né? Às vezes tem pessoas que adoram mais o esposo, esposa, filhos do que a Deus. Servem mais a esposa e filhos do que a Deus. Isso é idolatria. Ele tem horário na casa, né, para tudo. Né, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Para isso tem horário. Para a escola, para o trabalho tem horário. Tudo obedecendo os horários certinho. Mas para Deus, Ele não tem esse tempo. Não reserva esse tempo. Mas eu estou na igreja. Mas eu estou lendo a Bíblia. O seu coração serve verdadeiramente ao Senhor? No casamento, né? Ciúmes, né? Falta de confiança. Isso é um ídolo. Você precisa confiar no Senhor. Viver em paz dentro do seu lar. Você
precisa confiar no Senhor, crer no Senhor e adorar o Senhor. E aquilo que você tem foi Ele que te deu. Até Adão, naquele momento lá que, né, ele teve que falar a respeito da esposa dele, né? Ele falou assim: ô Senhor, essa foi a mulher que o Senhor me deu, né? Foi o Senhor que me deu essa. Apesar que hoje de manhã o Guilherme elogiou a esposa dele, porque ela foi buscar o que ele precisava lá na casa. Ele falou: Senhor, obrigado por essa mulher que o Senhor me deu, né? Mas ele agradeceu a Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que a nossa felicidade não está em atender aos desejos e aos ídolos do nosso coração. Eu concluo aqui falando a respeito de um encontro de casais, né, que estava acontecendo, e o preletor, numa hora, chegou e perguntou assim: tem alguma esposa que é muito feliz aqui, neste lugar? Aí, uma mulher levantou a mão. Uma esposa levantou a mão, né? O esposo que estava do lado abriu um sorriso desse tamanho, né? Foi assim, ó, é a minha mulher, né? Por que ela é feliz? Porque ela é a minha mulher, né? Aí foi, então fica de pé e conta para mim por que você é feliz. Assim, eu sou feliz porque eu tenho Jesus como meu único e suficiente Salvador. É assim. Nós vivemos esta vida do jeito que vivemos, temos essa alegria, temos essa felicidade, não é por aquilo que nós possuímos, não é por aquilo que nós temos, e nem por aquilo que nós estamos buscando ter ou ser, mas nós somos o que somos porque temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é nosso único Deus, é a única coisa que nós precisamos sobre a face da terra, o resto é tudo. Pode ser descartado, pode ir embora e vai embora mesmo. A única coisa que nós temos é Deus. Você conhece a sua esposa, você conhece o seu esposo, conhece tudo bonitinho, depois começa a enrugar, começa, né, a aparecer os defeitos começam a ficar maior ainda, né, e tal. E um dia vai embora, né, Idélia? Um dia vai embora. Ele ou ela vão embora. Mas Deus não vai embora. Ele leva você com Ele. Todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor nosso Deus. Não crie ídolos no seu coração. Quantos que têm uma preocupação tremenda? Ai, meu filho, isso aqui. Não sabe cuidar nada. Quem cuida bem é Deus. Quem faz o melhor é Deus. Adore a Deus. Deixe que o resto. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que o Senhor nos deu aqui, Senhor, de comunhão com o Senhor, com a Sua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo em que ouvimos, ó Deus, aqui a Sua voz. E queremos pedir, ó Deus, a Sua ajuda, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, guarda os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, de criarmos, ó Deus, ídolos para o nosso dia a dia, Senhor. E atraímos, Senhor, Deus, para a nossa mente, para o nosso coração, coisas que querem ocupar o seu lugar, Pai. Livra-nos, ó Deus, de querer satisfazer sempre os nossos desejos e de buscar, Senhor Deus, sempre a satisfação que nós queremos, Senhor, e de obter aquilo que nós queremos, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a adorar ao Senhor e compreender que aquilo que o Senhor tem nos concedido é o melhor para nós. Olha, Senhor Deus, pela vida de cada um dos teus filhos, Senhor, para que, ó Deus, a alegria deles, Senhor, não seja pela realização dos seus sonhos, não seja, ó Deus, pela conquista daquilo que eles querem, mas seja, Deus, pelo fato de ter Jesus como único e suficiente Salvador, de ter o Senhor como nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus que cuida de nós, que renova as suas misericórdias a cada manhã, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós servimos, e o Deus que é tudo para nós.
Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor ensine e apruma e alinhe, ó Deus, o nosso coração, Pai, com a Tua vontade, com o Teu querer sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.